Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora Digital aqui na Primeira Igreja Batista do IPS. Hoje continuamos a nossa revista, fala sobre fé e verdade, exposições acerca das cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Hoje a nossa lição de número 5 é a última lição referente à carta de Tiago. Nós já vimos 4 lições anteriores, hoje a última, falaremos sobre o capítulo 5 dessa carta. Mas antes disso, vamos orar, vamos entregar ao Senhor este momento, agradecendo pela possibilidade, pela oportunidade de estudarmos a palavra. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este momento, por este tempo que investimos no estudo da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa iluminar nossos corações e mentes para que possamos compreender, para que possamos internalizar tudo aquilo que aprendemos aqui e colocar em prática, Senhor. Seja conosco ao longo deste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vimos nas 4 lições anteriores, na primeira lição nós falamos sobre tentação, sobre provação, sobre como o cristão deve lidar com isso. Na segunda lição nós vimos que não devemos fazer acepção de pessoas. Na terceira lição nós falamos sobre fé e obras, esse conceito que é tão debatido, principalmente comparando as cartas de Tiago com os escritos de Paulo, falamos bastante sobre isso também. Na lição da semana passada, na lição de número 4, nós falamos sobre o poder da palavra, a língua que amaldiçoa não pode ser a mesma que abençoa e vice-versa, a língua que abençoa não pode ser a mesma que abençoa, isso não está certo, segundo Tiago. E hoje, então, falaremos sobre a fé e a opressão. Como disse, falaremos do capítulo 5 da carta de Tiago. Infelizmente, como nós temos 13 lições apenas, o nosso autor, o pastor Ronaldo Gomes, teve que definir, escolher, não podemos, ou ele não pôde fazer um estudo da carta inteira, todos os detalhes e tal. Então a gente viu os capítulos 1, 2, 3, hoje a gente pula para o capítulo 5, onde a gente vai falar sobre fé e opressão. É interessante que a gente, agora chegando nessa última lição referente à carta de Tiago, a gente vai ver que Tiago, ao longo da sua carta, ele teve um papel muito decisivo com relação à praticidade do evangelho. A gente vê que Tiago ele não era um teólogo, enquanto um teólogo doutrinário, né, muito insistente. O objetivo de Tiago parece que não era definir teologia doutrinária, uma teologia mais filosófica. O objetivo dele não era esse. O objetivo dele era vida santa. O objetivo dele era arrependimento. A gente vê que está mais ligado ao dia a dia. É claro que hoje a gente estuda Tiago dentro de um conceito de um arcabouço teológico, até porque ele faz parte do corpo bíblico. Então a gente trabalha nele, nos escritos, né, no escrito, né, que foi uma única carta deixada por ele, frente aos demais livros, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Mas parece que não foi essa a ideia, Tiago. Tiago queria escrever para que as pessoas pusessem em prática aquilo que Jesus deixou. Então, Jesus disse isso, a gente tem que colocar em prática dessa forma. Então ele vai tratando dos temas e ele fecha esse último capítulo da carta falando sobre opressão. E não é uma opressão, meus irmãos, a gente às vezes tem a ideia de uma opressão espiritual. Não é dessa opressão que Tiago está falando, não. Ele está falando sobre uma opressão econômica. Sobre os ricos que se aproveitam das riquezas ou se aproveitam dos pobres para ficarem mais ricos. Olha que coisa interessante e atual, né? A gente vê que acontece isso hoje no Brasil. Tiago escreveu há 2000 anos atrás quase, isso acontecia nos tempos dele, até porque se não acontecesse não tinha por que ele escrever, então acontecia isso no tempo de Tiago e a gente vê que acontece no Brasil hoje. A gente vê que quantas vezes o pobre ele é pisado mesmo, né? Falando de uma maneira coloquial, ele é realmente deixado de lado, ele é desfavorecido pelos mais ricos para que apenas os mais ricos fiquem mais ricos. Então, é sobre isso que Tiago fala e é isso que nós vamos ver neste tempo na nossa lição de hoje. A gente vai ler o texto, Tiago 5, de 1 a 8, a gente vai ler o verso 9 também, a gente vai ler de 1 a 9, apesar da nossa lição falar só de 1 a 8, mas faz uma citação ao verso 9, a gente vai ler o 9 também. Então, Tiago 5, de 1 a 9, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: ouçam agora vocês ricos, advertência aos ricos, né? Falando diretamente para os ricos. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas.
O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O salário está clamando contra eles, né? O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Então, Tiago deixa essa carta, veementemente ele deixa isso, né? Ele começa falando de uma forma muito incisiva. E a gente tem que entender, meus irmãos, que todo tipo de opressão é antibíblico. Nós, como cristãos, não podemos aceitar a opressão, porque Jesus não nos chamou, ou nós não temos uma vida liberta em Cristo para sermos oprimidos de qualquer forma. E é isso que Tiago deixa claro. E, do outro lado também, nós também não fomos chamados à liberdade cristã para oprimirmos. Não sei se você, não é o meu caso, eu acho que não é o caso do Lucas, que está aqui comigo também, mas eu não sei, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, se você está numa posição financeira bastante abastada, com bastante dinheiro no bolso. Se você está nessa situação, a sua posição não é oprimir ninguém. Então, Tiago traz aqui essa dúplice ideia, né? Aquele que não tem condições, o pobre, aquele mais humilde, ele não é para ser oprimido. E aquele que tem dinheiro não tem que oprimir. Então é isso que Tiago traz para nós. Então nós, como cristãos, não podemos admitir isso em nenhuma das suas facetas, em nenhuma das suas possibilidades. Porque, como Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, ou tenham vida plenamente, ou a tenham plenamente, dependendo da versão. Então, Jesus veio para que nós tenhamos vida abundante. Então, nós não estamos aqui para sermos oprimidos e nem para oprimir ninguém. Então, o nosso foco, o nosso objetivo é termos vida plena em Cristo, através da liberdade que Cristo nos trouxe. Então, Tiago ele faz essa advertência, mas, antes de mais nada, a gente tem que compreender que em nenhum lugar da Bíblia, isso a gente tem que deixar bem claro, em nenhum lugar da Bíblia há uma advertência ou há um ensino que seja contra a riqueza em si, mas sim sobre como a riqueza está no nosso coração, ou como nós colocamos a riqueza, a posição que a riqueza ocupa em nosso coração. É isso que a Bíblia adverte. É contra isso que a Bíblia, ou sobre isso que a Bíblia fala. A gente vê, por exemplo, a gente vai ler dois textos aqui falando sobre isso. O primeiro está em Mateus 6, 19, 21. E palavras de Jesus no Sermão do Monte, ele diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Olha que interessante, a gente pode ler esse texto no primeiro momento e dizer assim, Jesus está dizendo que a gente não pode acumular riqueza. Isso aqui está contra o acúmulo de riqueza. Não. O que Jesus está dizendo aqui é para nós não acumularmos, não está falando diretamente sobre os bens financeiros, mas como o que a gente falou antes, como eles estão propostos em nosso coração. Porque o que ele diz é exatamente isso. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Está entre os bilionários daquela revista Forbes, né? Você pode estar entre os maiores do mundo. Mas se o seu coração está em Cristo, o seu tesouro não é esse. O seu tesouro está no céu. Olha a diferença sutil disso. O seu tesouro é onde o que Jesus está deixando claro aqui, é que o seu tesouro é onde você deposita as suas esperanças. Então você pode ser o mais rico do mundo. Você pode estar entre a mais rica do mundo, minha irmã.
Mas se você deposita a sua esperança em Cristo, o seu tesouro não é essa riqueza, ou não está nessas riquezas. Então, o problema não é a acumulação de riqueza, mas em que você deposita a sua esperança. Tanto é que ele diz, né? Não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu, onde a traça, porque onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A gente vê em Lucas 18 a 24, também um texto muito conhecido, que Jesus deixa ainda mais claro essa posição. E o texto nos diz o seguinte: certo homem importante lhe perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde: por que me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aí o jovem respondeu, né? Aquele homem respondeu: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Ao ouvir isso, Jesus disse a ele: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E aí a gente vê a situação desse homem, a gente vê justamente Jesus falando sobre isso. Por que Jesus disse para aquele homem vender? Ele já cumpria os mandamentos, ele diz: não, eu cumpro isso desde a minha juventude, desde a minha infância, desde que eu sou muito jovem, eu sigo esses mandamentos. Mas Jesus deixa uma mensagem para ele: bom, então falta uma coisa. Apesar de seguir tudo isso, olha só como é que Jesus ele consegue, né? Ele traz essa lição para nós. Apesar de seguir todos os mandamentos, aí a gente pode trazer para o contexto presente, né? Apesar de estar na igreja todos os dias, de ler a Bíblia, apesar de você ter uma vida de oração, apesar de você seguir todos os preceitos bíblicos, o seu coração ainda não está totalmente e plenamente em Deus, porque você ainda está preso às suas riquezas. Então você tem que se apartar daquilo que está te prendendo. Deixa as suas riquezas de lado, vem e me segue. Porque aí você vai ter um tesouro no céu. Então Jesus, ele consegue ver isso e aquele jovem então sai triste e Jesus deixa então a sentença, né? Como é difícil aos ricos, porque é difícil a questão que Jesus está dizendo aqui não é que é difícil aos ricos porque ele tem que abrir mão da riqueza, mas sim porque ele tem que abrir mão da esperança que ele coloca na riqueza. Essa é a grande questão. Não há local na Bíblia que condene a riqueza, desde que a riqueza não seja a nossa esperança. A gente vê que muitos homens foram abençoados por Deus com riqueza. A gente vê o caso de Abraão, Isaac, Jacó, José. A gente vê Jó, Davi, Salomão. Homens que foram extremamente abençoados por Deus com riquezas. E nem por isso isso não foi uma maldição para a vida deles. Essa é a questão. Deus não colocaria riqueza na vida desses homens que não fosse... Alguém pode dizer assim, mas a questão de Salomão, ele se desviou no final. Ele se desviou sim, mas a gente vê que a riqueza foi dada a ele por Deus como uma bênção. A gente vê que até no contexto em que Deus diz que vai estabelecer a riqueza dele, é num contexto de bênção. Então não há maldição nenhuma em ser rico. A maldição ou a advertência bíblica está em onde nós colocamos a nossa esperança, onde nós depositamos nossa esperança. Então, nessa introdução, a gente conseguiu ver que não há problema nenhum na riqueza, mas como a riqueza é aplicada, como ela é adquirida e como ela é aplicada, e a gente vai ver isso na nossa lição. E a nossa lição começa com uma grave repreensão aos opressores. E é isso que Tiago faz no primeiro verso que a gente leu. Primeiro verso, logo, Tiago diz: ouçam agora vocês ricos. Ouçam agora, uma forma prestem atenção no que eu vou dizer, né? Ele chama a atenção, prestem atenção no que eu vou dizer. Esse, inclusive, parece com os ais, os muitos ais que tem na Bíblia. A gente vê lá em Mateus, por exemplo, em Mateus 23, a partir do verso 13, ai de vós, fariseus, doutores da lei, hipócritas, né? A gente vê Jesus falando isso. Essa advertência de Tiago, ela começa da mesma forma, ela lembra isso. Esses ais, e até mesmo esse que Jesus fala lá em Mateus 23, contra os fariseus e doutores da lei. A gente vê que existe e a gente falou que a questão toda está em como você adquire a riqueza, e é justamente essa questão que Tiago está trazendo. Primeiro ponto, como essa riqueza foi adquirida? Esse ai está justamente para isso. Prestem atenção, chorem, lamentem-se, gritem. Gritem, chamem atenção, chora mesmo, se derrame em lágrimas, porque você vai vir uma desgraça sobre você. A gente vê que a riqueza pode trazer isso. 1 Timóteo 6, de 9 e 10,
Paulo escreve a Timóteo e deixa ali um perigo, o perigo de buscar riquezas. Ele fala o seguinte, 1 Timóteo 6, 9 e 10, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Olha o que Paulo fala sobre essa riqueza que atormenta, é uma riqueza que não traz prazer, que não traz alegria, mas que traz tristeza, traz sofrimento. A gente vê que esse texto é até um texto que a gente tem que tomar muito cuidado. Mais uma vez, olha o que Paulo diz. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Isso que a gente tem gente que fala assim, não, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, é o amor, é aquilo que eu faço pelo dinheiro é que é a raiz de todos os males. E ele deixa claro, muitas pessoas se desviaram. A gente vê que a grande tentação, existe a grande tentação dos ricos aí nesse caso, é o egoísmo. É pensar pura e simplesmente em si, no seu dinheiro, nos seus bens, nos seus luxos, nos seus caprichos. E por isso é que eles são aqui, nesse texto em particular, eles são levados ao arrependimento. O objetivo de Tiago é levar ao arrependimento. A gente vê que isso é comum na carta. Tiago ele não quer só fazer uma advertência pura e simples. Até porque se ele está escrevendo essa carta falando sobre os ricos, ele está falando sobre ricos que também, de alguma forma, conhecem o Evangelho. Né? Ricos que, de alguma forma, conhecem Jesus. Então ele está deixando essa... Cuidado, não vai haver escapatória. Essa que ele diz. E por isso vocês vão chorar, vocês vão se lamentar dessas ações opressoras. E aí a gente pensa, uma coisa muito interessante, abre um parêntese aqui, né? Essa questão de ser rico e se afastar de Deus, como a gente viu Tiago escrevendo Paulo escrevendo a Timóteo, a gente vê que o perigo disso, a gente vê que realmente isso acontece. Eu lembro que uma vez eu estava ministrando uma aula de EBD mesmo, presencial ainda, estávamos falando sobre isso, sobre sucesso financeiro e tal, e eu lembro que na época eu fiz esse comentário, não citei exatamente Timóteo, mas eu falei, olha gente, tem gente que Deus não vai, muitas vezes a pessoa está buscando riqueza, está buscando sucesso financeiro, está fazendo tudo certo, tal, mas essa pessoa não tem o sucesso que gostaria. Essa pessoa chega para Deus e fala assim, Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou andando corretamente, eu estou sendo fiel à tua palavra, eu estou sendo fiel aos teus princípios, eu estou sendo fiel à lei humana, eu estou fazendo tudo correto e não consigo atingir o sucesso financeiro. Por que isso? E eu lembro que eu falei assim, olha, vai ter gente que não vai chegar nesse sucesso porque talvez não esteja preparado e talvez nunca vai estar preparado. Porque pode ser que essa pessoa, no momento em que chegar a esse sucesso financeiro, vá se afastar do Senhor. De alguma forma vai se afastar. Porque num domingo, por exemplo, ao invés de estar na igreja, estou dizendo que vai abandonar a fé, nada disso não. Mas essa pessoa pode deixar de estar na igreja para ir para a praia, porque trabalhou muito durante a semana, quer relaxar, e coisas que ele vai estar mais ligado ao prazer do que efetivamente à comunhão com os irmãos e tal. Eu lembro que falando sobre isso, e às vezes Deus tem uma comunhão muito maior e ele deixa a pessoa, aquele que acorda todo dia 6 horas da manhã, porque tem que pagar o boleto, bota o joelho no chão, pede, não está faltando nada para ele, porque o Senhor está fazendo ali, o Senhor está fazendo a obra, mas também não está sobrando. Quando eu termino de falar isso, teve um irmãozinho que levantou a mão e falou, rapaz, você acabou de falar de mim aí, porque comigo é exatamente isso, eu tenho certeza que se eu tivesse dinheiro hoje, eu estaria na praia, eu não estaria aqui. Eu falei, rapaz, pô, por isso que você falou 6 horas, eu acordo 5, todo dia 5 horas da manhã, eu estou lá com o joelho no chão pedindo para pagar minhas contas, mas a minha comunhão com Deus está aí. Então, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, se você ainda não tem o sucesso financeiro que você gostaria de ter, pergunte ao Senhor se realmente o momento é esse. Pergunte ao Senhor se você pode ter esse sucesso ou se você precisa amadurecer um pouco mais. Ore também nesse sentido, porque talvez falte um pouco de amadurecimento. E aí o Senhor vai te abençoar com, muitas vezes, esse sucesso financeiro que você almeja. Voltando aqui, então, para a nossa lição, e aí nós entramos nesse exemplo justamente porque falamos sobre a questão de Paulo a Timóteo, mas voltando efetivamente aqui para a nossa lição, a gente viu que a maldição, Tiago começa clamando contra os ricos, né? Bradando contra eles, dizendo, cuidado com o que você tem feito. E ele continua
descrevendo, e ele continua, e o nosso autor coloca como segundo tópico justamente que existe uma preocupação com a maneira como esses ricos obtêm a riqueza, porque essa maneira pode ser opressora. Então, quando o rico obtém a riqueza de maneira opressora, isso é antibíblico. A Bíblia condena a obtenção de riquezas por meios ilegais, por fins ilegais. E aí, quando a gente está falando de opressão, a gente está falando até mesmo de ilegalidade. Se a gente pegar, por exemplo, Provérbios 22:16, olha o que está escrito, Provérbios 22:16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Olha, quem oprime o pobre passará necessidade. Não há nenhum local da Bíblia em que essa pessoa seja exaltada de alguma forma. Se você, ou se a pessoa, se aquele rico, ele está chegando à riqueza por meios ilegais, por fins ilegais, ou para fins ilegais, está usando qualquer coisa ilegal, isso vai ser cobrado dele. Às vezes, e aí nós sabemos que o Brasil tem uma carga tributária muito severa e muito grande. E às vezes eu sei que as pessoas que estão empreendendo se queixam muito disso, mas mesmo assim nós temos que saber que somos cristãos. E se a lei diz que a carga tributária é essa, nós temos que cumprir a lei. Porque quando não estamos cumprindo a lei, nós também estamos deixando de passar para o Estado aquilo que vai entrar para as obras sociais, para a saúde, para a educação. Ah, não, mas isso vai ser desviado. Bom, nós temos que fazer a nossa parte. Cada um vai dar conta do que fez. Então nós temos que fazer a nossa parte e ela tem que ser correta de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus, nós temos que cumprir as leis humanas desde que não desobedeçam a própria palavra e, infelizmente, a carga tributária é alta, mas a palavra diz que nós temos que obedecer. Então a gente não tem que haver meios ou fins ilegais. E ao mesmo tempo a gente consegue ver que muitas vezes a gente volta, né, trazendo que os meios são ilegais, os fins ilegais, mas muitas vezes essa ilegalidade tem como objetivo um luxo egoísta. É isso que Tiago está falando. E esse luxo egoísta é muitas vezes à custa de opressão de muitos. A gente vê, por exemplo, Tiago fala sobre a retenção do salário do trabalhador, que isso é crime. A gente vê que Tiago está falando justamente sobre isso no verso 5. Vamos ver aqui. Desculpa, verso 4. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Olha só que coisa terrível. Então o luxo está sendo subsidiado por uma ação fraudulenta, por uma ação ilegal, pela opressão do meu irmão, pela opressão do meu próximo. E isso é que a palavra está indo de encontro. A gente vê que a Bíblia ela fala sobre isso em diversos pontos. A gente vê Deuteronômio 24, 14 e 15. Olha o que a palavra diz. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Olha só que coisa. Deus está colocando na conta do pecado aquilo que o salário que o patrão fraudulentamente não entrega ao seu funcionário. É claro que nesse tempo aqui recebia-se por diária, né? Diariamente a pessoa recebia o seu salário. Hoje a gente poderia colocar por mês, né? Seria diferente. Mas a ideia não está no momento do pagamento, se é por dia, por semana, por mês. A ideia está em reter fraudulentamente. A gente vê Levítico 19:13. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Jeremias 22:13. Olha só, Jeremias 22:13 é uma advertência contra um rei. Olha o que Jeremias diz. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada sem pagar-lhes o devido salário. Isso aqui, Jeremias está falando contra Joaquim, filho de Josias. Josias, um rei que foi temente a Deus, mas infelizmente os seus filhos não seguiram o mesmo caminho, e a gente vê Jeremias deixando aqui contra o Joaquim, filho dele, essa advertência, né? A gente vê que a Bíblia ela é contra isso. Nós não devemos oprimir nosso irmão, nós não devemos oprimir o trabalhador de forma alguma. E a gente vê que isso vem até para a lei humana, né? Se a gente pegar, por exemplo, no Brasil, a Constituição brasileira, no artigo 7º, inciso 10,
diz exatamente isso, são direitos do trabalhador. A proteção, eu vou ler aqui, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Olha que coisa interessante. A própria lei humana também traz isso. É crime a retenção dolosa do salário. Aí eu sei que se alguém do direito aí, eu não sou do direito, vai falar assim, mas nunca foi estabelecido efetivamente esse crime. Bom, mas já está previsto na Constituição. Até porque os tempos mudaram de 88 em diante, quando foi escrita a Constituição, talvez não achou-se necessário, né, tipificar isso, mas está previsto na Constituição essa questão de ser um crime a retenção dolosa do salário do trabalhador. Isso do trabalhador brasileiro como um todo. A gente vê então que adquirir ou acumular riquezas de forma fraudulenta, retendo salários, isso é pecado diante de Deus. Isso é pecado. Deus está olhando e Ele está olhando por esse trabalhador que vai clamar, que vai pedir a Ele assistência. Ele está olhando por ele. E isso vai ser colocado na conta do patrão. A gente vê que não para aí. Outro problema que Tiago traz, está justamente numa aplicação parcial e injusta das leis. A gente vê no verso 6, o início do verso 6 diz, vocês têm condenado e matado o justo. Talvez a gente pode olhar assim no primeiro momento e falar assim, isso aí é um sentido simbólico, né? O condenado e matado está mais no sentido simbólico, né? Essa opressão tão grande tem condenado e matado. Não, esse condenado que está descrito aqui nesse verso 6 é um termo jurídico, de condenação jurídica mesmo. O que Tiago está dizendo aí mais ou menos é que os ricos têm se associado aos magistrados para condenar e matar os pobres para que não precise pagar e retenha e fique com dinheiro, e a gente vê essa situação acontecendo. Tanto é que Tiago ele fala, mesmo Tiago no capítulo 2, verso 6, até para a gente compreender que existe esse problema, em Tiago 2,6 ele diz, mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? A gente vê que parece que existia uma prática dos ricos levarem para os tribunais, porque parece que tinham um conchave. E aí a gente tem esse problema da associação entre poder econômico e o poder jurídico, o poder político como um todo. E isso gera tantos problemas para a sociedade. Hoje a gente vê isso acontecendo no Brasil. A gente vê isso de forma... A gente vê tantos juízes, e aí a gente vai especificamente para o jurídico, vendendo sentenças, juízes que de alguma forma estão deixando de lado a justiça, pensando no seu próprio bolso, associando então o poder econômico, muitas vezes porque alguém que tem dinheiro chega, oferece a propina e ele aceita. A gente vê que isso é uma prática, infelizmente, faz parte da humanidade. A gente vê que Isaías 10, Isaías deixa no seu registro profético, em 10, 1 e 2, ele já deixa o seguinte, ai daqueles que fazem leis injustas, falando desde quem cria as leis, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. A gente vê que Isaías fala isso e ele também ele incentiva, né, para que a gente esteja cuidando das viúvas e dos órfãos. A gente vê no Novo Testamento também isso acontece. A gente vê Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz isso, né? Quando ele voltou a Jerusalém, foi estendida a ilha da comunhão, impuseram as mãos para que ele fosse aos gentios e apenas para que não esquecesse. Inclusive, ele diz que Tiago estava presente nessa situação, ele diz isso, Tiago estava presente, né? Tiago junto com os demais apóstolos, e eles impuseram as mãos sobre nós, permitindo que nós fôssemos aos gentios, e nos aconselharam, nos pediram apenas para que não esquecêssemos das viúvas e dos pobres. E Paulo ainda complementa, coisa que eu me esforcei por fazer. Então, a gente vê o cuidado, do outro lado, a opressão contra essas pessoas. Isaías, em outros textos, também fala sobre isso. A Bíblia como um todo, a Bíblia ela tem muito cuidado com aqueles que estão mais indefesos, aqueles que estão, de alguma forma, passando por um problema maior. E a gente vê que isso é o caso de viúvas e é o caso de órfãos dentro do contexto bíblico. Não existia um Estado formal como nós temos hoje, que tinham as bolsas assistenciais que nós vemos hoje, por exemplo, no Brasil. Isso não existia na época bíblica. Então eram as pessoas que tinham que fazer pelas outras. A gente vê esse incentivo, tanto de um lado incentivando a fazer, como do outro lado proibindo de oprimir. Então a gente vê isso muito claro na Bíblia. Então, esse ano, estamos
em 2022, esse ano teremos eleições gerais, né, eleições para presidente, governador, não estou falando de partido A, B, candidato A, B, apenas o seguinte, meu irmão, minha irmã, antes de colocar o seu voto na urna, coloque o seu joelho no chão. Ore ao Senhor e pergunte a Ele o que Ele quer. Nós precisamos depender do Senhor até mesmo na hora do voto. Até porque, depois de eleito, é esse homem, é essa mulher que estará conduzindo os negócios da nação. Então nós precisamos, para que estejamos debaixo da graça do Senhor, nós precisamos, antes de colocar nosso voto na urna, colocar nosso joelho no chão, orar ao Senhor e perguntar o que Ele quer também na área política para o nosso país. Nós precisamos, enquanto cristãos, fazer isso. Então fica aí esse recado, já que estamos no ano eleitoral, para que a gente também esteja voltado para isso, com o nosso coração voltado para votar corretamente, para que o nosso país esteja tranquilo, para que o nosso país tenha tranquilidade, tenha sucesso futuro, para que a gente possa ter emprego, para que a gente possa sustentar nossa família. É isso que a gente quer. Então, que a gente possa orar ao Senhor, que Ele também nos direcione com relação a isso. Já que estamos falando de poder político e poder econômico, então vale essa ressalva também. Olha quantos temas hoje estamos abordando baseado no que Tiago deixou para nós. A gente viu então que há a acumulação de riquezas de forma fraudulenta, de forma ilegal, compatibilizando o poder econômico com o poder jurídico e político de forma negativa, logicamente. Isso é ruim, isso é péssimo. Mas até agora a gente só viu como que o problema de adquirir a riqueza. Mas o problema de aplicar a riqueza também, Tiago fala sobre isso. A maneira como o rico usa a riqueza também pode ser opressora. Não é só como ele adquire a riqueza, como ele usa também pode ser. A gente vê que essa aplicação ela pode gerar problema. Ela pode gerar problema quando elas são acumuladas de forma incorreta, né? E Tiago, essa acumulação sem uso, é disso que Tiago está falando, né? Você vai acumulando, acumulando, acumulando apenas pelo prazer de ter a riqueza e não usa da maneira correta. E ele deixa isso claro quando diz que a riqueza enferrujada, apodrecida, isso é a riqueza que não tem a utilização correta, aquela sensação de se perder algo que se guardou sem uso. A gente vê em Lucas 12, a partir do verso 16 até o verso 21, Jesus ele traz uma experiência, ele traz uma parábola, ou ele traz um texto que também fala sobre isso. Olha o que Jesus diz. Lucas 12, a partir do 16 até o 21. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse insensato, em algumas traduções, né, de louco. Né? Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontecem com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esse texto, ele nos remete a esse uso, essa acumulação desenfreada de riqueza, sem que eu esteja olhando para o meu próximo. Isso me leva ao próximo tópico do texto, nos leva quando fala que essa riqueza ela está sendo armazenada e estocada para um uso e para um fim exclusivamente egoísta. Eu tenho a riqueza só para ter a riqueza ou para o meu desfrute, para o meu deleite. É o que Jesus fala que é o louco, né, o insensato. Ele diz exatamente isso, né? O homem diz, eu tenho bens e riquezas para o resto da minha vida, não preciso mais nada. Ele teve que destruir os seus celeiros e criar novos. Bom, então ele já tinha local para guardar, só que não tinha o suficiente, ele teve que criar novos. Por que ele não abençoou aquele necessitado com esse excesso de arrecadação que ele teve? Por que ele não fez isso? Essa é a mensagem que Jesus deixa nessa parábola. Por que esse homem não fez isso? Por que ele não olhou com cuidado para o seu próximo, já que ele estava numa situação tão confortável assim, a ponto de ter que ter lugares maiores para poder armazenar aquilo que ele colheu? Então é um uso totalmente egoísta. E é interessante que quando Deus abençoa algumas pessoas com riqueza,
essas pessoas passam a ter responsabilidades. É claro que Deus não abençoa com riqueza pura e simplesmente porque quer dar riqueza à pessoa. É claro que essa pessoa passa a ter responsabilidades diante da sociedade, diante do seu próximo. É isso que Deus quer. Não. Deus está fazendo, Ele espera. A gente vê que quando a pessoa ela é pura e simplesmente egoísta e ela está armazenando e guardando, a gente vê que isso vai de contra a Bíblia. Olha o que Eclesiastes diz. Eclesiastes 5:10, o autor diz o seguinte: quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Então, se você ama o dinheiro, por mais que você tenha, mais você vai querer ter. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Olha só, a pessoa que é egoísta, ela vai armazenando, e isso não tem fim, não vai chegar a lugar nenhum. Isso também está errado. O Tiago, ele traz ele traz para o rico essa advertência, né? esse grito, olha, não faça isso. Se você tem, ajude quem não tem. Da mesma forma, ele continua dizendo, não é só acumulação, é quando a riqueza ela é ostensiva. A gente vê no verso 5, vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, fartaram-se de comida. Olha só o que o Tiago está falando. Isso, essa riqueza ostensiva, Tiago está falando do pecado de uma vida entregue ao luxo, ao prazer, pura e simplesmente, à extravagância, enquanto outros não têm isso. Os outros, às vezes, não têm nada. E um está sendo extravagante, né? Às vezes o outro não tem o mínimo para viver de forma digna e o outro está sendo mostrando e exibindo e vivendo regaladamente com todo luxo. Isso é problemático. A gente vê em 1 Timóteo 6,17, Paulo fala novamente a Timóteo que não é errado, ele deixa para Timóteo que não é errado a gente desfrutar daquilo que Deus dá. Olha o que ele diz: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos. Olha, ele está falando exatamente o que Tiago diz. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Então Deus está dando a riqueza também para o prazer. Claro, a gente pode deleitar daquilo, nós podemos nos deleitar daquilo que Deus nos dá, nos concede, mas a gente não pode, de forma ostensiva, esquecer do próximo apenas pelo nosso luxo, para que a gente possa mostrar para o mundo. Hoje a gente vive um mundo de ostentação, né, meus irmãos? A gente vê que as redes sociais, elas estão repletas de pessoas que estão ali para ostentar. Às vezes nem tem riqueza, mas às vezes a pessoa tem e quer mostrar isso para todo mundo. E às vezes o próximo passando necessidade. A gente vê que Tiago, se a gente pudesse resumir tudo isso, né, tudo isso que ele vem falando, se a gente pudesse colocar, ele está deixando bem claro que existe uma futilidade da riqueza mal aplicada, da riqueza mal adquirida. Ele está falando sobre isso. O problema é que quando essa riqueza ela é mal adquirida e mal aplicada, a pessoa começa a compreender que está muito seguro, né? Começa a depositar esperança nessa riqueza. E esse aqui é o problema. E o grande problema é que as riquezas passam. A riqueza ela não é eterna, ela passa. Às vezes ela passa por você, ou seja, você tem uma instabilidade econômica, você tem tudo isso, você pode perder. Às vezes é você que passa por ela. Por quê? Porque a gente vai morrer. Todos nós. É o que Jesus fala, né? Pedirão, louco, essa noite pedirão a tua alma. Você tem feito para quem vai ser. Então, a riqueza, ela pode passar por nós, ou nós podemos passar por ela. O pastor Ronaldo, ele deixa uma frase muito interessante, né? Que não há caminhão de mudança em cortejo fúnebre. Quando a pessoa está indo para o cemitério, não vai o caminhão de mudança atrás levando os bens dela. Não existe isso. Da mesma forma, existe um outro ditado popular que diz que em caixão não há gaveta. Não tem gaveta em caixão, né, para você guardar os seus bens. Quando você vai, você acabou. É o que Jó fala, né? Nu eu vim ao mundo, nu eu vou ir embora, se for o caso. Louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Né? Deixa claro isso. E é isso que a gente tem que ter em mente. A gente tem que ser desapegado a isso. A gente não pode estar preso a essa futilidade. Esses bens, todos os bens materiais, é isso que ele fala, eles apodrecem, as roupas, elas se rasgam. E quando a gente deposita a esperança na riqueza, até mesmo aquilo que não é um bem, mas é aquilo que Deus nos dá, a gente passa a atribuir a riqueza à saúde, por exemplo. Saúde é Deus que nos dá, ela não é um bem nosso.
Mas a gente, às vezes, deposita na riqueza a esperança da nossa saúde. A gente pode pagar os melhores médicos, meus irmãos, a gente pode pagar o melhor, se a gente plano de saúde, os melhores médicos, os melhores especialistas na área de saúde. A hora que Deus quiser levar, não tem ninguém que impeça. Acabou. A hora que chegar uma doença que não tem cura, esse especialista em qualquer lugar do mundo não vai ter o que fazer. Então nós temos que depositar nossa esperança exclusivamente em Deus. Dinheiro não compra felicidade, isso é um ditado também, dinheiro não compra saúde. A nossa felicidade tem que estar em Deus, toda a nossa esperança tem que ser depositada em Cristo Jesus. Né? Provérbios 23, 4 e 5, o autor de Provérbios diz o seguinte: não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Então deixa a futilidade das riquezas para lá e vamos depositar nossa confiança em Deus, porque Ele é que tem cuidado de nós. E um grande problema ainda dentro da futilidade é que as riquezas podem corromper o caráter. É isso que Tiago deixa claro aqui. As pessoas, às vezes, elas começam no processo de acumular a riqueza, e Tiago fala isso quando fala sobre o fogo, né, que devora. Do mesmo jeito que o fogo devora o que ele está queimando, o apego à riqueza também devora aquele que está colocando suas esperanças na riqueza. Às vezes você não começa dessa forma. Às vezes a pessoa começa só querendo sucesso financeiro, estabilidade, querendo trazer conforto para a família e tal. De repente essa pessoa se desvia de Deus, como a gente viu Paulo escrevendo a Timóteo, porque isso pode acontecer na busca pela riqueza, e por fim essa pessoa ela pode vender seus valores, seu caráter, acabar com a sua vida, porque a riqueza passa a tomar conta. Nós vimos Provérbios e Eclesiastes, a gente viu, não há quem está buscando muita riqueza vai viver por ela e vai morrer por ela também. Então, a gente vê que a riqueza pode corromper o caráter. E aí nós já citamos, não importa, políticos, às vezes muito ricos, juízes, pessoas do judiciário, numa posição confortabilíssima financeira. Muitas vezes essas pessoas querem cada vez mais e buscam e já têm o seu caráter corrompido para querer mais do que se tem. A gente vê que Jó, ele, dentro da sua cura, né, que foi uma cura externa, uma cura de saúde, mas foi uma cura também dentro de um contexto espiritual, ele acabou mudando, ele acabou reconhecendo e conhecendo o mundo espiritual, diferente daquilo que ele acreditava antes. A gente vê nesse processo de transformação de Jó, no 36, Jó 36, 18, 19, ele deixa para nós o seguinte: cuidado, que ninguém o seduza com riquezas, não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza ou mesmo todos os seus grandes esforços dariam a você apoio e alívio da aflição? Só a gente tem que ter cuidado com o nosso caráter. Olha o que o Salmo 62, 10 diz: não confie na extorsão, nem ponham esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Se a gente tem que guardar alguma coisa, a gente tem que guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, não é isso? A gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, a gente não pode deixar corromper o nosso coração. E Tiago termina esse trecho da carta falando sobre o juízo divino contra a opressão. E é interessante que Tiago, ele, entre os versos 3 e 5, ele diz que existe uma possibilidade de um julgamento na terra. Existe a possibilidade da pessoa ser julgada na terra, pelo que fez. Mas existe uma certeza de ser julgado por Deus. Então, se você oprime o próximo por conta da riqueza, existe uma possibilidade de você ter um julgamento aqui ainda em vida. A possibilidade. Mas existe a certeza de que por Deus você vai ser julgado. E quem vai testemunhar contra você? Essa que é a grande questão. Quem vai testemunhar contra você diante de Deus se você oprime? Olha o que o verso 3 diz. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhe devorará a carne. Então a testemunha do rico é a própria riqueza. A testemunha do rico opressor é a própria riqueza. Como assim? Está enferrujado, você não usou como deveria, você oprimiu o seu próximo, isso vai testemunhar contra você. Você vai dizer, não, eu não fiz isso, fez, olha lá. Cadê? Tinha uma pessoa ali precisando.
Tinha uma pessoa que dependia e você guardou esse dinheiro e não pagou o salário, ou por acaso tinha uma pessoa ali que estava precisando, você guardou o dinheiro e não ajudou. Então a própria testemunha é o dinheiro guardado, é isso que Tiago está dizendo. E no verso 9 ele diz, né, cuidado, o juiz já está às portas. Ele fecha, né, falando, olha, cuidado que vai vir e o juiz já está às portas. E a gente fecha essa lição trazendo uma mensagem aqui que o nosso autor deixa, mas não é dele, é do Warren, e ele diz o seguinte, é bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que também tenhamos o que o dinheiro não pode comprar. De que adianta ter uma mansão se ela não é um lar? De que adianta uma aliança de brilhantes quando não há amor? O apóstolo não condena as riquezas nem os ricos, antes condena o uso de suas riquezas como armas, não como instrumentos de edificação. Isso possa ficar no nosso coração, que a gente possa compreender que a riqueza por si só ela não tem juízo de valor, ela não tem moral, se é boa ou ruim. Quem usa é que tem. Quem usa, e quando a gente fala tem moral, tem escolha. Eu posso escolher para o bem, usar para o bem, posso escolher usar para o mal. É isso que Tiago traz para nós, essa advertência que ele traz para nós na sua carta, e que ecoa ao longo das gerações, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, porque parece que Tiago escreveu isso, parece não, ele escreveu isso há quase 2000 anos atrás, e parece que ele está escrevendo para os dias de hoje, parece que está escrevendo aqui para as nossas igrejas de hoje. Então, que a gente possa compreender tudo aquilo que Tiago trouxe para nós. A gente vai ler a conclusão que o nosso autor traz na lição e deixar as perguntas que ele sempre deixa. E o autor conclui da seguinte forma: o mundo não é justo e às vezes também agimos de forma injusta. A Bíblia Sagrada afirma: sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para o necessitado de sua terra. Isso está lá em Deuteronômio 15:11. Percebam que o texto expõe que é inevitável a diferença econômica, mas preconiza que os mais abastados devem ser liberais em atender os que têm falta. Não deveria haver miséria, falta de moradia, gente pegando comida no lixo e tantas outras consequências da ganância opressora. No entanto, o pecado deturpa e nós, como cristãos, não estamos imunes à insensibilidade ao sofrimento do nosso próximo. Que Deus nos livre de ficarmos alheios aos que sofrem e carecem do que vestir, do alimentar, do ter uma vida digna. Os últimos versos do nosso texto ensinam que devemos ter paciência diante deste mundo injusto e opressor. Está lá no verso 7. Mas também alerta para a certeza do juízo divino no verso 8. E aqui ficam as perguntas para a nossa reflexão. Hoje são 4, geralmente são 3 hoje. 3 e mais uma afirmação, pensamento. Na primeira, para pensar e agir, fica uma pergunta para nós. Você tem experimentado injustiças, opressões existenciais que o deixam ou a deixam triste e às vezes até mesmo enfurecido? Como este estudo ajuda a encarar a situação? Segunda, você tem sido agraciado por Deus com bens materiais? O que você tem feito deles? Terceira, formas de honrar a Deus com seus bens, dizimar, ofertar, participar do sustento missionário, ajudar alguém que não tem o que vestir, o que comer, isso tem feito parte da sua vida? Precisamos ser proativos, aí fica a mensagem, a direção do nosso autor. Precisamos ser proativos no clamor e ação por justiça. Não fica bem aos cristãos saquear, participar de protestos violentos, mas podemos fazer muito com nossas orações e ações para que a justiça se estabeleça e a opressão não domine. Então que fiquem aqui essas questões e essa orientação do nosso autor, pastor Ronaldo Gomes, para a nossa vida, nesse trecho tão profundo da carta de Tiago. Nós vamos orar, entregando ao Senhor neste momento, agradecendo por tão profunda reflexão que Ele deixou para nós há tanto tempo e que se faz tão presente na nossa vida. Senhor Deus, nós agradecemos por este tempo, agradecemos pela Tua palavra que foi lida, agradecemos porque o Senhor está conosco em todo o tempo e o Senhor nos orienta como devemos cuidar da riqueza, caso as tenhamos, e como devemos orientar e ajudar aqueles que as têm, estão usando de maneira ruim ou de maneira errada.
nós possamos compreender isso e colocar isso em prática, Pai. Muito obrigado por tudo. Continua recebendo nossa oração, nossa adoração, nosso culto, que a nossa vida possa ser sempre, Pai, um culto ao Senhor, e que possamos colocar em prática aquilo que estudamos hoje. Esteja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Fechamos então com essa lição a carta de Tiago. A partir da semana que vem, a nossa próxima lição, a lição de número 6, começaremos a estudar a carta no caso, a primeira carta de Pedro, depois a segunda, mas a partir da primeira lição, a partir da próxima lição, a primeira carta de Pedro, a esperança na verdade. 1 Pedro 1, de 3 a 12, faz aquilo, meu irmão, faz aquilo, minha irmã, dá uma lida no texto, 1 Pedro 1, 3 a 12, lê, reflete, pensa sobre ele, faz conexões, pensa em que outros trechos da Bíblia isso tem comparações, que pode ser visto. Faça um estudo profundo da Bíblia para que a gente possa estar cada vez mais firmado na palavra, para a gente resistir ao dia mau, que pelo jeito já chegou. Um grande abraço e até lá!